Então, muito boa tarde. Antes de mais, cumprimentar a mesa, cumprimentar também o painel do evento e a audiência, não de uma maneira física, mas da maneira que é possível. E agradecer o convite que me foi endereçado para estar aqui presente. Enquadrado neste evento, digamos, venho dar um pequeno contributo para que a vida não dê uma volta, como se vê na figura, retirada de uma campanha francesa sobre a mesma temática. Esta minha intervenção irá ser concentrada em três pontos fundamentais. Primeiro, caracterização do Parque de Máquinas Nacional. Depois, no segundo ponto, digamos, uma abordagem estatística dos acidentes com veículos agrícolas em Portugal e também na União Europeia. Na União Europeia, apenas acidentes rodoviários. E, por último, depois, uma abordagem, é breve, com certeza, dos riscos associados à utilização de máquinas agrícolas e medidas de prevenção. Dizer que não existe uma solução milagrosa para este quadro. Por vezes centra-se tudo no operador e esquecemos a máquina. Às vezes apostamos tudo na máquina e esquecemos o operador. Portanto, no fundo, queria relembrar mais uma vez que não há soluções milagrosas e então soluções de 20 minutos ainda muito menos as haverá. Passando então a abordar o primeiro ponto, que é a caracterização do Parque de Máquinas Nacional. Sabemos que a sinistralidade é elevada, mas a que nível, por exemplo, é que está a evolução da mecanização no nosso país? São conhecidas 4 fases. A primeira fase, a fase digamos, pré-histórico, depois a época do arado, depois a época evoluída da tração animal. Presentemente, a tecnologia embarcada nos equipamentos agrícolas é imensa. Este exemplo aqui da John Deere, que mostra, digamos, um conjunto de sensores colocados nesta ceifeira e depois outros conjuntos de sensores colocados por exemplo, num satélite, permite fazer a avaliação do nível de biomassa e ajustar a velocidade de trabalho do equipamento, de acordo com o nível de biomassa. Depois também sistemas da FENT, de orientação de trator e alfaia, em que os contornos do solo são gravados e depois transmitidos ao trator através da interface eyes-a-bus. Outro exemplo, por exemplo, aqui da CNH Industrial, onde são as marcas como a New Holland e a Case, que apresenta câmaras multiespectrais que permite, digamos, fazer a aplicação de fatores de produção, fertilizantes, por exemplo, a taxa variável. Cada vez mais irão aparecer soluções de robótica que irão substituir a força humana em tarefas mais perigosas, talvez por aqui a diminuição da sinistralidade até valores aceitáveis. Este exemplo deste robô consegue mapear uma unidade agrícola, neste caso uma vinha, utilizando marcadores naturais, como sejam as cepas. Daí conseguindo, digamos, terminar a sua utilização, mesmo na ausência de GPS. Isto será uma boa solução até chegar à rede 5G, de cobertura 5G. Mas se calhar numa vinha esta não haverá. Sabemos então que a carga tecnológica nos equipamentos é imensa. Existe então um sistema que põe isto tudo em ordem, que é o sistema eyes-a-bus. E um trator com 20 anos de idade, por exemplo, não terá este sistema. Este sistema eyes-a-bus vai padronizar as comunicações eletrónicas entre a máquina e o trator, entre a máquina operadora e o trator, e também permitir interconectar diferentes equipamentos de diferentes fabricantes. Outros exemplos, como sejam, por exemplo, este equipamento que tem aqui um sistema de direção às 4 rodas motrizes. Estes equipamentos já existem, a questão é que estão a chegar agora às explorações. Este equipamento fará uma ajuda muito grande na volta das cabeceiras, por exemplo, na cultura de vinha. Aqui já é mais em termos energéticos, no caso da Landini, com este sistema híbrido, em que tem a motorização do eixo dianteiro elétrica.
Por exemplo, também há construtores que assumiram que em breve e num futuro muito próximo tudo será elétrico. No entanto, a utilização de outros combustíveis, não seja o petróleo, podem também mitigar eficazmente a emissão de gases com efeitos, que é o caso da New Holland. Depois também para a segurança, este sistema de suspensão ativa no eixo dianteiro, que permite, digamos, atuar com maior segurança em situações de maior pendente. Temos depois também o trator convencional, digamos assim, mas depois máquinas operadoras acionadas eletricamente. Temos aí o caso do estorcedor. E uma situação importante para grandes declives, sobretudo para declives maiores do que 30%, tração elétrica no reboque. Um trator com motor de combustão interna, terá um gerador que depois vai alimentar motores elétricos que estão aqui no reboque. Também, por exemplo, a Kubota, para atingir a neutralidade carbónica em 2050, propõe-se construir robôs totalmente elétricos, protótipos e autónomos. Também para 2023 produzir equipamentos para a construção civil e para a agricultura. Já temos exemplos também de tratores completamente elétricos. Esta plataforma totalmente elétrica também do grupo CNH, com grande carga também de equipamentos autónomos. Então, a ideia é perceber em ponto é que estamos em termos de parque de máquinas. Eu penso que se calhar não estaremos ainda na pré-histórica, mas se calhar passamos por todos os pontos. Conhecer então o parque de máquinas digamos, importante, porque permite intuir nos níveis de mecanização, de inovação tecnológica, perceber a implicação, por exemplo, nos níveis de sinistralidade, na segurança, na eficácia e rentabilidade das operações e também em termos ambientais. Olhando aqui para os dados de 2019 dos censos agrícolas, vemos que 82%, cerca de 82% das populações usam trator, mais ou menos 50% dessas populações têm trator próprio e 40% recorrem a tratores terceiros. Desses 200 mil tratores que existem, bom sinal, quase 100% têm matrícula, se calhar aqui ficarão a faltar os tratores de rastros, quase metade não tem estrutura de proteção nenhuma, portanto isso será um fator negativo, e 62% têm tração às 4 rodas, aqui um fator positivo para a segurança. E em relação à potência instalada, a maior faixa situa-se aqui na gama dos 55, 109 cavalos. Agora, olhando aqui para o indicador técnico vida útil, e a vida útil de um equipamento, um trator, são 10 anos, correspondente a 1000 horas, ou 10 mil, ou 1000 horas por ano, que faz também 10 mil horas de trabalho. A vida útil também pode ser atingida por obsolência do equipamento. E o que é que nós percebemos aqui? Que mais de 51% do nosso parque de máquinas, do parque de máquinas motorizado, tem mais do que 20 anos. Portanto, parece-me que não será bem com um parque de máquinas com 20 anos. Com 20 anos era bom, com mais do que 20 anos, que vamos cumprir os objetivos de atingir o roteiro da neutralidade carbónica, e não é por aqui que vamos baixar também o nível de sinistralidade. Também a destacar pela positiva, apareceram dados nestes últimos censos sobre o surgimento frequentemente associado à mecanização de tecnologias avançadas de agricultura de precisão, nomeadamente o recurso a dados georreferenciados por satélite, drones, que permitem intervenções dirigidas, embora ainda de uma maneira marginal. Outro indicador importante também vindo dos censos agrícolas é o número de tratores por 100 hectares de superfície agrícola útil. Situa-se que a nível do país são precisos 5 tratores para trabalhar 100 hectares, mas com grandes disparidades em termos regionais. Por exemplo, no Alentejo, um trator por 100 hectares, na beira litoral, aqui tão próximo, precisamos de quase 30 tratores para trabalhar 100 hectares. Uma curiosidade, para o ano 2016 e 2017, Viseu surge
digamos, no topo da aquisição de veículos novos. Penso que o panorama se deverá manter nestes últimos anos também. Aqui neste mapa vemos a densidade digamos, das explorações agrícolas e os respectivos tratores, e no último mapa vemos aqui digamos, a distribuição da orografia, também associado ao nível de sinistralidade, e também a dimensão média das explorações por hectare. Para a beira litoral, onde nós estamos, mais ou menos, estamos entre a beira litoral e a beira interior, 2,9 hectares por exploração, e beira interior 11,7. Passando agora a dados de mercado, talvez é interessante ver aqui o número de tratores novos por categoria, compactos, convencionais e especiais. Notar aqui um aumento grande na venda de tratores especiais. E um trator especial, por exemplo, é um trator vinheteiro, um trator especial, porque tem algumas características dimensionais. E o conhecimento desse tipo de vendas tem alguma importância, porque dentro da mesma marca, potência, idade, riscos, digamos, o risco de capotamento varia conforme também o tipo de trator. Por exemplo, um trator vinheteiro, o risco de capotamento é superior a um trator de rastros, se não for um trator de rastros vinheteiro, obviamente. Depois também aqui a questão do declive, também potencia o acidente, a irregularidade, a perigosidade, a cobertura do solo, limites e dimensão da parcela, que a região de Viseu está digamos, muito mal caracterizada nesse aspecto. Passando agora ao segundo ponto, que é acidentes com veículos agrícolas em Portugal e na comunidade. Olhando para este mapa e no que diz respeito à sinistralidade apenas de Portugal, entre 2013 e 2020, em Portugal, digamos, ocorreram 518 vítimas mortais. É muito, é pouco. Deixo aqui dois exemplos também pela negativa, com alguma magnitude. Pronto, mais uma vez Viseu também aqui bem situado, por maus motivos. Na minha opinião, se 518 é muito ou é pouco, eu acho que uma vítima mortal já é muito. Se olharmos agora aqui para este gráfico, que ilustra, digamos, a percentagem de vítimas mortais segundo a categoria de veículos, acidentes rodoviários na comunidade para 2018, os outros anos são parecidos, os tratores agrícolas contribuem com 0%, isto não é bem com 0%, porque isto é entre 0 e 1, depois é a questão de arredondamentos. Então dá a impressão que não há perigo nenhum com a operação com este tipo de equipamentos, olhando para este gráfico. Mas olhando para este gráfico daqui, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, reportada a este período, o que é que nós podemos concluir? Qual é a primeira conclusão assim mais mortal? É que a taxa de mortalidade em condutores de veículos agrícolas é 8 vezes superior, por exemplo, à de condutores ligeiros. Ora bem, então há um problema real. Quanto à causa, digamos, à natureza dos acidentes, em Portugal, segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, o despiste e o capotamento contribuem com mais de despiste e a seguir capotamento contribui com 65% das mortes. Segundo a Agência, digamos, Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, a agricultura e a silvicultura é um setor com graves desafios em matéria de segurança, e os veículos agrícolas e maquinaria é a principal fonte de acidentes mortais no setor. Olhando aqui para um estudo recente de 2020 em Espanha, digamos, e constata-se que o capotamento então continua, digamos, a ser um problema persistente em vários países europeus, neste caso em Espanha, e de acordo com este estudo, nos últimos 10 anos, este é um estudo de 2020, houve cerca de 600 mortes causadas por capotamento de tratores, nos últimos 10 anos, obviamente. E a primeira conclusão dos autores é que 91% dessas mortes envolveram tratores sem proteção contra capotamento ou o sistema não estava ativo. Muitas destas mortes seriam então evitáveis. E 54% dessas mortes envolveu agricultores com mais de 60 anos. Temos aqui já dois problemas com a idade.
idade das máquinas e idade dos agricultores. E o que é que estavam a fazer esses agricultores? Se somarmos aqui as duas coisas, que dá mais de 50%, ou estavam em itinerário, parcela A para a parcela B, ou estavam a fazer marcha com o reboque em carga, obviamente, é talvez as operações mais perigosas. Olhando para Portugal, então, quais serão as principais causas desta sinistralidade? Se conseguíssemos agora e tivéssemos tempo para preencher esta lista, com certeza íamos arranjar aqui todos causas parecidas, outros, pensando apenas no fator humano, a causas humanas. Podemos apontar, digamos, a fadiga, o excesso de álcool, podemos apontar uma causa importante que é o desconhecimento das tarefas e das próprias máquinas, e podemos apontar também excesso de confiança dos operadores. Poderão ser... e resumindo, a questão que eu queria colocar é se o problema da sustentabilidade é só português ou é também com máquinas agrícolas ou é também de toda a comunidade. Vê-se bem neste gráfico que é de toda a União Europeia, só com um destaque, Portugal, aqui esta linha vermelha, continua aqui no topo das atualidades. Se olharmos ainda para outros rácios, por exemplo, Portugal apresentou um rácio por hectare de terra arável 35 vezes, ou apresenta, em 2016, 35 vezes maior do que a França. Portanto, alguma coisa não está a correr bem. Agora, a ideia é como é que os outros países resolveram este problema. Trago aqui o exemplo da Suécia, que em 1960, já todos os tratores novos foram obrigados a integrar estruturas de proteção anti-captamento, e Portugal apenas 30 anos depois. Portanto, vamos a tempo, digo eu. E o que é que aconteceu, entretanto, à Suécia? Uma baixa, digamos, drástica no número de mortes e no número de feridos graves. Entretanto, na Suécia, também o número de tratores aumentou. O que baixou foi o número de tratores que têm estruturas de proteção anti-capotamento. Se olharmos também para o Reino Unido, vemos que o impacto bastante positivo da obrigatoriedade da adaptação e da obrigatoriedade, primeiro, e da adaptação de estruturas de proteção no abaixamento do nível de sinistralidade. Olhando também para o caso dos Estados Unidos e da Espanha, aconteceu a mesma situação. Eu penso que vou ultrapassar um bocadinho os 20 minutos, mas foi aqui a emoção do início, mas penso que 25 minutos. Olhando agora aqui para um exemplo que trago da Suíça, também em 2011, 2016, eles conseguiram catalogar os acidentes, a causa dos acidentes, em 4 ou 5 causas principais: tombamento, reviramento, comportamento de outros utilizadores, visibilidade, manutenção, comportamento dos operadores. Ora bem, só olhando para aqui, já podemos arranjar alguma solução para tentar diminuir, algumas soluções para tentar diminuir o nível de sinistralidade. Por exemplo, a adaptação de estruturas de proteção a equipamentos mais antigos, proteção anti-capotamento, iluminação, sinalização, melhoria da manutenção dos equipamentos, colocação de câmaras e espelhos para aumentar a visibilidade. Outro dado também importante, dado pelo comitê que congrega a indústria europeia de maquinaria agrícola, é que o risco de estar envolvido em um acidente na estrada é consideravelmente menor, 82 vezes por cento menor, por hora trabalhada, para novos tratores. E assim o corte fica aqui nos 12 a 13 anos. Olhando para o nosso parque de máquinas. Passando agora à terceira parte da apresentação, que são riscos associados à utilização de máquinas agrícolas e algumas medidas de prevenção. Apresento primeiramente os riscos mais frequentes. Penso que aqui todos estaríamos de acordo com esta lista, mais aspecto, menos aspecto. À cabeça vem então a questão do tombamento, reviramento, que irá ser abordado depois a seguir, quer longitudinal, quer transversal. O mais complicado em termos de vítimas mortais é o lateral.
Depois queda em altura, esmagamento, enrolamento, atropelamento, projeção de material, atenção aqui a alguns equipamentos, no caso das emperdadeiras e outros equipamentos que têm volantes de inércia, e eu acrescentaria aqui o ruído e as vibrações. Portanto, aqui estaríamos mais ou menos dentro das alfaias. Até aqui, digamos, o foco tem estado, sobretudo, concentrado nas estruturas de proteção e encapotamento. No entanto, não podemos esquecer as alfaias, porque um trator, só por si, o que interessa aqui neste caso é o conjunto trator-alfaia. E então, a regulação das alfaias e a sua conexão ao trator é um aspecto vital, porque uma alfaia mal regulada provoca oscilações, quer verticais, quer laterais, que vão provocar o acidente, além da tarefa não ser bem executada. E consoante a alfaia, aqui um conjunto de telas, as regulações serão diferentes. Como medidas de solução, eu só ponho uma solução, ou medidas para tentar mitigar a sinistralidade, ou seja, trazer a sinistralidade para valores mais baixos, mas mais baixos quanto? Menos 5, menos 10 mortes, isso também é um problema. Mas a ideia que eu queria deixar é que, digamos, a primeira medida será ler o manual de instrução do equipamento, do trator, preservar muito bem aqui os pictogramas dos equipamentos, porque todos os tratores são diferentes, eu preciso saber para que é que serve esta alavanca. Depois aqui um conjunto de uma checklist que eu teria que fazer diariamente, desde coisas simples, que era, por exemplo, lavar os estribos de subida para o trator, por causa das quedas, lavar o sistema de iluminação, verificar o estado dos pneus, a pressão dos pneus, no fundo fazer um checklist. Atenção à maneira como se sobe e desce o trator, atenção às roupas que a gente usa, atenção a checar sempre o sistema hidráulico. A maioria dos equipamentos atualmente são acionados hidraulicamente. Uma das coisas que é preciso fazer também, porque aqui os travões funcionam independentemente, é, antes de iniciar o trabalho, checar a potência, digamos, a capacidade de travagem de cada um dos tratores, para depois emparelhar. Seria uma breve referência agora às principais estruturas de proteção que devemos trazer e não só enfrentar, tem que estar de maneira ativa, de proteção. E a partir de 8 de janeiro passou a ser obrigatório, quer na estrada, quer em operação. Porque há aqui, digamos, a intervenção da GNR e a intervenção da Autoridade Nacional de Segurança do Trabalho. As principais estruturas de proteção, temos o arco, o quadro, a cabine, temos depois também as estruturas de proteção contra a queda de objetos, contra a penetração, e digamos, a proteção mais eficiente, sobretudo para o capotamento, é utilizar em simultâneo, e repito, em simultâneo, o sistema de retenção, mais uma destas estruturas de proteção, repito, em simultâneo. Estava aqui um pequeno vídeo que tinha uma história particular que, devido ao adiantado do tempo, já não vou contar. Há outros aspectos também, além do tombamento, que têm a ver, depois também vão ser abordados a seguir, que têm a ver com a variação da bitola, têm a ver com a estágio de equipamento. Um dos aspectos importantes é, por exemplo, a transmissão de potência a nível da TDF. Estes veios, veio de Cardans, que têm algumas particularidades. Atenção a estas correntes de anti-rotação, os resguardos de proteção. Por exemplo, aparece sempre escrito em algum lado, por exemplo, estes números, 540E, 540, o que é que isto querá dizer? Se calhar para o trator não quer dizer nada, quer dizer é para a alfaia que vamos utilizar e qual é o regime que vamos utilizar. Outro aspecto importante, e aqui é a interface que permite conectar o trator com a alfaia, é a parte visível do sistema hidráulico de um trator, que é, digamos, o órgão essencial. Aqui está, digamos, a visão mais clássica, mais ou menos como foi idealizada por volta de 1930 por Ari Ferguson. Dizer que este sistema hidráulico, onde nós vamos ocupar as alfaias,
e além das regulações do regulamento, temos depois as regulações, digamos, mais comuns de balfés montadas, que têm que ser feitas e bem feitas, que é por ordem horizontalidade transversal, centralização de equipamento e horizontalidade longitudinal. Depois é preciso verificar se estão bem feitas. O problema é que, para verificar que estas regulações estão bem feitas, é preciso equipamento, que eu acho que depois os meus colegas irão dizer que não existe na Escola Superior de Tecnologia de Viseu, nem na Escola Superior Agrária, nem em Viseu, nem em Lisboa, se calhar nem em Espanha. É uma simples fita métrica. Portanto, vejam lá, e muitas vezes escora-se esse problema. Outro aspecto importante ainda do sistema hidráulico tem a ver com a regulação da sensibilidade do sistema hidráulico. O sistema hidráulico trabalha, regra geral, de 4 maneiras diferentes: controle de posição, controle de esforço externo, mas para isso o trator não vai adivinhar, é preciso ou usar uma consola, ou usarmos alavancas ou os comandos para permitir isso. Aqui na visão mais clássica, e olhando aqui para um trator Massey Ferguson, que a acessibilidade é regulada ao nível do terceiro ponto, temos aqui 3 furações, e estas 3 furações não estão cá ao acaso. Ou seja, eu vou conectar aqui a barra do terceiro ponto na primeira, segunda ou terceira, consoante o tipo de equipamento. Por isso eu tenho que estudar o equipamento. Outro aspecto importante aqui na regulação da barra do terceiro ponto tem a ver que a linha imaginária de prolongamento da barra do terceiro ponto deve cortar o plano formado pelos braços inferiores num ponto que está no eixo dianteiro ou muito perto, não como aqui, mas assim como representa aqui a figura. Depois outro aspecto também que tem a ver com a regulação do sistema hidráulico, os braços inferiores, o sistema de cavilha, mais vulgares, podemos pôr esta cavilha na posição horizontal ou na posição vertical. Se for na posição vertical, damos flutuação ao equipamento e por exemplo, os grades de discos exigem esta maneira, se for uma charrua já não, se for um pulverizador montado também não. Pronto, temos que escolher a situação. E por último, deixo aqui um exemplo que eu escolhi ao acaso, mas também não foi bem ao acaso, porque quis que fosse num sítio perto, quis que fosse um domingo e quis que fosse em agosto. Podiam estar na praia. E mais, e que fosse uma pessoa relativamente nova. Um homem de 38 anos morreu, trabalhava numa propriedade privada, quando o muro de pedra cedeu. Penso que se calhar o culpado foi o muro de pedra. Se calhar podíamos pensar qual foi a causa principal do incidente, quais foram os possíveis fatores que contribuíram, medidas que podiam impedir um incidente semelhante. Se pegarmos neste acidente e arranjarmos uma base de dados com outros acidentes, se calhar podemos fazer este. E por último, pronto, estamos numa escola, é preciso estudar não no sentido de fazer o exame, mas estudar qual é a mensagem, estudar no sentido de conhecer o trator, conhecer a consola, conhecer a função de cada comando, adquirir destreza, portanto, conhecer o sistema elétrico, conhecer os sistemas de transmissão de potência, conhecer, por exemplo, a política de renovação dos equipamentos. Neste momento está a decorrer uma subsidiação mediante abate de equipamentos com mais de 10 anos, conhecer a legislação. Por exemplo, a Espanha já interditou o registro de tratores com mais de 40 anos, sem arcos de proteção, portanto não posso registrar. Pronto, e para terminar, digamos, a ferramenta mais importante de segurança é conhecer o trator e o equipamento.